Ok, boa noite a cada um de vocês, boa noite pessoal da internet. Mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder compartilhar as coisas do reino de Deus, os mistérios de Deus. Mistérios são coisas que estão ocultas. E graças a Deus que nós temos o Espírito Santo para poder trazer à tona aquelas verdades que o povo do Velho Testamento gostaria de ouvir. E nós, como que somos o povo da Nova Aliança, temos o privilégio, graças a uma pessoa, a pessoa do Espírito de Deus, porque é Ele quem revela. E nós estamos já não sei quanto tempo aqui com as nossas aulas pela internet. Tenho recebido já algumas pessoas que têm manifestado, através de e-mails, falando a respeito das aulas. Principalmente quem está pela internet, basta você acessar juliolimanogheira@gmail.com. Se você quiser compartilhar, basta escrever para mim. E nós estamos, na verdade, já começamos, é isso que eu queria falar, já começamos esta semana a nossa turma lá em Teresópolis, onde eu estou residindo oficialmente, em Teresópolis, e foi uma surpresa tremenda, porque literalmente eu só conheço uma pessoa lá em Teresópolis, que é a minha comadre. É a comadre que fala, né? Eu não sei, é? É isso, comadre. Ou seja, o meu filho casou com a filha dela, da Enei. E foi muito bom. Não tivemos ainda muitas pessoas, porque as coisas vão devagar, mas nessa quarta-feira, as reuniões serão quartas-feiras, já temos a perspectiva de umas 10 a 12 pessoas, já confirmaram, e uma irmã que esteve no dia 20 até o dia 28 de fevereiro. Nós temos quase que 8 ou 9 pessoas fazendo aniversário, né? Miguelzinho, dia 26, amanhã. Clarinha fez anos também, dia 23, terça-feira. A minha mulher faz quinta. Quem mais? Larissa fez ontem. Dedé, terça-feira. Quanto? Tem mais de 8. Eu tenho que dar presente para todo mundo, vai ser brincadeira não, hein? Quem mais faz? A Carol Ferronato? Aliás, Carol Ferronato chegou dos Estados Unidos, era uma das nossas alunas lá. E o Marquinhos, o nosso operador aqui, disse: olha, eu tenho que sair. Eu falei: já sei, tu vai atrás dela. Então, ele foi dispensado da aula hoje e vai estar lá. Ela também faz anos amanhã, então já são 9 pessoas. No final da aula nós vamos orar, vamos pedir uma bênção de Deus na vida de cada uma destas vidas preciosas até... Tá faltando cadeira? Pode pegar aqui, ó. Tem uma cadeira aqui boa, hein, gente? Quem que é essa aqui? Vou deixar pro Sérgio, né? O Sérgio, deixa o Sérgio, porque, peraí. Bota ali, ó, aqui, deixa aqui, peraí. Vamos orar então. Nós temos que dar continuidade à nossa aula. É uma palavra talvez não tanto muito comum hoje em dia, e de uma certa maneira pode até a princípio chocar algumas pessoas. Tudo que é novo, né? Mas é como eu digo, tenha paciência, ouça. O sábio é aquela pessoa que não refuta logo na hora. Vamos ouvir, vamos confirmar com a palavra de Deus, porque realmente não é fácil. Como Paulo falou, nós estamos muito acostumados com o leite espiritual, e quando Deus começa a revelar mistérios e coisas mais encobertas, a nossa mente logo entra em ação dizendo: uau, será que é isso? Será que não é? Mas o Espírito testifica com o nosso Espírito, amém? Então vamos levantar nossas mãos. Fique em liberdade agora durante uns 2 minutos aí. Vamos invocar o Espírito da verdade, o Senhor glorificado, o Espírito da ressurreição, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse é o Espírito da vida. E eu quero que esta noite eu quero receber mais da vida do nosso Pai. Eu quero que você receba também, você que está na internet, neste momento, o Espírito Santo vai entrar como uma neblina refrescante
para restaurar a nossa alma, restaurar o nosso espírito e acrescentar, na verdade, coisas novas, coisas que vêm do trono de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu e o teu povo que está agora neste momento diante do teu Espírito, clama, ó Deus, pela manifestação do Espírito de vida, para que ele venha mover entre nós, para que não sejamos as mesmas pessoas, mas sejamos transformados pelo teu poder maravilhoso. Obrigado pela vida de cada aluno, porque eu também sou um aluno aqui. Obrigado a Deus, porque o Senhor está sempre pronto para derramar rios de água viva, rios de vida, que vão inundar as nossas vidas, o nosso interior, e com certeza nós seremos transformados. Muito obrigado a Deus pela tua igreja gloriosa em todos os lugares. É no nome de Jesus que nós já te glorificamos pelos resultados da tua palavra. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nós dizemos amém e amém. Na semana passada, como eu disse, é muito importante a gente ter uma sequência daquilo que a gente está falando. Porque se eu fosse falar tudo de uma vez só, sem mostrar os detalhes da Bíblia a respeito do que eu estou falando, não daria. Por isso que esse curso ele vai ser um pouco extenso, mas com certeza você vai ter a sua vida transformada, porque a única coisa que transforma a gente é a palavra de Deus, a palavra que se transforma em vida, e como Paulo disse, nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu fazer só um resumo muito rápido de pelo menos de 2 textos que eu comentei na aula passada. O nosso assunto é crescer na vida de Deus. O que eu tenho falado até agora é que quem não crescer na vida de Deus, né? Por exemplo, você já foi salvo. A salvação, nós recebemos a semente da vida do Senhor. Quem não crescer e amadurecer, ou usando a palavra de Paulo, que nós temos que desenvolver a nossa salvação. E isso com temor e tremor. E o que eu tenho falado é que a coisa mais importante para uma pessoa que já é salva, ela tem que crescer e ela tem que amadurecer. Não conhecendo coisas da Bíblia, a letra da Bíblia, mas conhecendo realmente o mover e a vida de Deus. Alguma coisa tem que cair no meu espírito, eu tenho que amadurecer, tem que vir de Deus isto. E isso só vem pela palavra, a palavra do reino. Eu usei, vocês estão lembrados? Não precisa nem abrir, em Marcos capítulo 4, tem a parábola do semeador, lembra? Jesus contou, os outros evangelhos também, eles fazem esse relato. Lembra que o semeador saiu a semear no campo e uma semente caiu numa terra que tinha espinhos e abrolhos, veio e sufocou e não houve crescimento daquela semente, daquela árvore, seja lá o que for. Depois a outra caiu à beira do caminho, veio pássaros, comeram e tal. A outra caiu num solo rochoso, né? E como não tinha raízes profundas, ela também não cresceu. E finalmente a semente caiu em boa terra e ela frutificou e cresceu lembra disso? 30, 60 e a 100 por 1. Tá meio... dá para ver ali não, mas tudo bem. Eu disse que Jesus estava contando essa parábola para a igreja, para o povo de Deus. Esta parábola não tem nada a ver, como normalmente a gente ouve. Não, sabe como é às vezes na igreja? As sementes que não vingaram são pessoas que estavam lá, mas não eram de Deus, então não cresceram, eram os filhos do diabo, porque lá diz o texto, veio um inimigo, né? E fala-se inimigo para o povo de Deus, sempre é o diabo. Não! A maioria dos textos, quando Paulo fala inimigo, ele está falando
da nossa alma, do nosso homem natural. Então a palavra inimigo, cuidado, porque inimigo também pode ser a lei, voltar à prática do ritual. Então quando você ouvir inimigo, não pensa logo que é o diabo. Ah, o diabo foi lá, não deixou a palavra de Deus cair, não deixou que ele fosse salvo. A interpretar esta parábola assim é um erro tremendo. Então qual é a maneira que Jesus estava falando? Ele estava falando sobre 4 tipos de crescimento do povo dele. E a verdade é que muitos não crescem na vida de Deus por causa desse tipo de solo, né? Não tem raízes profundas entre os espinhos que sufocaram. Ou seja, o sistema do mundo ou o sistema religioso muitas vezes sufoca o nosso crescimento na vida de Deus, porque infelizmente muita gente acha que crescer e amadurecer é praticar certos rituais, principalmente o povo de Deus. Ah, se eu tomar ceia 2, 3 vezes por semana e não uma vez por mês, eu vou crescer e amadurecer. Absolutamente, isso não tem nada a ver com crescimento. O crescimento que vem de Deus, ele é consequência de você dizer: Jesus quebra, né? Jesus disse: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é conhecer doutrinas, é ser quebrado na sua alma, né? Quebrado na sua carne, para que a vida de Deus possa vir. Aí então você vai poder expressar no Espírito a vida de Deus. Então eu comentei sobre isso e disse que para entrarmos no reino de Deus, no mínimo na era da igreja, ou no sábado da igreja, né, nós estamos colocando que a igreja tem que ser um Shabá, ou seja, um lugar de descanso. Mas você deve estar falando, pastor, não sabe lá. É uma luta dentro da igreja, é guerra. Isso. A igreja ainda assim é o único lugar de descanso no mundo. Em todas as sociedades, não existe um lugar neste mundo, a não ser na igreja, que ali tem que ser um lugar de descanso. Isso ainda não é. Muito breve Deus vai transformar e vai começar desde os líderes até o povo dentro da igreja. Então, se eu não crescer na era da igreja 30% com a vida de Deus, eu estarei em maus apuros. Ah, mas por quê? Por quê? Interessante. Porque eu mostrei também aqui que quando Jesus voltar no reino milenar aqui na terra, nós temos que crescer mais 30%, que vai dar 60%. Eu não posso gastar muito tempo nisso agora. Você deve ouvir a aula passada, que eu gastei 1h30 para explicar isso. Mas me mostra na Bíblia onde está aí. Eu usei o texto, você pode ver, de 1 Coríntios 15, quando Paulo diz... Peraí. Eu tento arrumar uma e cai o outro. 1 Coríntios, capítulo 15... Peraí, meu Deus, preciso de óculos para botar a cordinha no óculos. Tá rindo? Faz 40 anos como eu fiz, e você vai ver como você precisa botar o óculos. Pronto. Menos 2, né? Não, eu fiz 40 anos, há 20 anos atrás, isso que eu quis dizer. Você tá rindo de quê, rapaz? Foi o Luciano que riu, né? Não, tá. Você está quase lá, ou se já não passou. 1 Coríntios 15, de 22 a 28. No meio, Paulo diz assim: serão vivificados, ou seja, vão receber vida em Cristo, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando Jesus voltar, nós vamos receber mais da vida dele. Você pode ver o texto aqui. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai. Ou seja, durante 1000 anos nós vamos receber mais da vida de Deus. E assim por diante. Eu disse que até no final, na Nova Jerusalém, depois do milênio, nós vamos estar diante do Pai. E se você ler Apocalipse 21, 22, quando todos nós estivermos diante do Pai, no trono, na Nova Jerusalém, nós vamos receber mais quanto? 100%. Não, 40%. 30% na era da igreja. Olha,
nessa vida nós ainda estamos, de uma certa maneira, na carne. Ainda, o nosso homem natural ainda impera, até você morrer. Mas você tem que ter um crescimento de 30% do seu dia, da sua vida, tem que ter esse crescimento de Deus. Ah, isso é uma matemática? É. Daqui para frente, eu vou mostrar. Porque, como eu falei na semana passada, na era do milênio, ainda vai ter muito problema aqui. A corrupção do gênero humano ainda vai existir quando Jesus voltar para reinar. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Mas eu vou te mostrar. O próprio diabo ainda vai ser solto no final do milênio e vai juntar todas as nações da terra, os gentios desse mundo, para lutar contra a igreja e os vencedores. Nós achamos que tudo isso é para hoje e agora. E finalmente diz aqui no texto, porque convém que ele reine, Jesus, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo, ele está falando aqui dos principados e potestades, o último inimigo a ser colocado debaixo dos pés durante o milênio é a morte. Por último, eu usei um outro texto, Hebreus capítulo 4. Alguém ficou engasgado com esse texto? Alguém que esteve aqui na aula? Você deu para entender Hebreus capítulo 4, porque eu usei um dos textos que a maioria dos meus colegas, quando pregam sobre esse Hebreus capítulo 4, versículo de 4 a 8, dizem que a gente pode perder a salvação, porque o texto, se você ler objetivamente de cara, sem entender o contexto, você diz, tá difícil. Mas, eu vou ler ele novamente, só um instantinho isso. Eu vou ler esse nome. Olha, rapaz, eu tenho que parar aqui. Big Brother. Boa noite, tudo bem? Ótimo. Tá grávida? Tá grávida? Ah, não, pensei que já estava grávida. É o irmão que está chegando aqui, que é o nosso grande irmão. Senta aqui, ó. Peraí, pega aqui, ó. Pega essa cadeira aqui. Nossa, esse é um dos bons problemas. Pega aqui a cadeira, vem cá. Não, pega aqui. Rodolfo, posso botar isso aqui? Pode, claro. Pastor Júlio, Não, senta vocês lá. Não, daquele fresco. Pastor. Bom, Meu amado, tudo bem? Tá descansado? Tá querendo, né? Tá querendo, ó. Não bebe a minha água não, por favor, tá? Você falou com teu vontade. A carne. Olha só, vamos ler esse texto, porque desse texto eu vou emendar e vou falar coisas bem, não pesadas, mas coisas, enfim, Espírito Santo é que vai esclarecer. Hebreus 6, de 4 a 8 diz assim, é impossível, ou seja, uma coisa que é impossível é uma coisa que não é possível, não é isso? Ou seja, eu mostrei aqui que isso aqui é a mesma coisa que dizia a tradução do próprio grego diz, não é necessário. Tá? Então vamos ler de novo. Não é necessário, pois, que aqueles, referindo-se quem? Aos hebreus que haviam se convertido ao cristianismo e que no caso eles tinham voltado para o judaísmo, iam e voltavam, alguns eram relegados pela família, iam para a prisão, perdiam os seus bens. Então esse livro, como a gente já sabe, foi escrito para cristãos que estavam em cima do muro, com medo de perder a sua própria vida, e eles voltavam ao judaísmo. Paulo está dizendo aqui que não é necessário que aqueles que foram iluminados, quem é que foi iluminado? Dizem até, não, esse texto aqui são pessoas que estão na igreja, que na verdade diz que não, diz aqui, aqueles que foram iluminados. A salvação de uma pessoa começa quando o Espírito Santo de Deus, ele é pecador. Como é que ele se converte? Tem um processo. Ele tem que ser iluminado pelo Espírito de Deus. Porque senão ele não vai ver a condição dele
E ele não pode confessar os seus pecados. Tanto que o pecador diz, eu não tenho pecado. Então, se você não for iluminado para ver a sua condição de pecador, você está frito. Fala, Luiz, desculpa. É porque o senhor tinha falado Hebreus 4 e era 6, aí depois acertou ali. Eu falei 4? Falou 4. Não, você está surdo. Ah, bom, a Ivana falou que eu falei, desculpa. Hebreus 4, Não, falou Hebreus 4. Não, eu falei Hebreus 6, versículo 4 a 8. Você não ouviu o 6, né? Olha, aprenda uma coisa que eu aprendi com o professor Luiz. Tá todo mundo assim. O professor sempre tem razão. É ou não é, Luiz? Ele é professor de química, fala. O professor nunca erra, ele se engana. É, exatamente. O professor, ele se engana, porque alguém falou alguma coisa e ele... Química. Viu? Ninguém gosta de química. A nossa irmã professora de química. Olha o que ela falou. Química? Misericórdia. Então... As coisas mudaram. as coisas mudaram, menos o Hoje a professor. química é mais agradável. A química mudou, não sei. Não sei se mudou também não, mas enfim. Não é uma aula dessa. É melhor a aula da Bíblia, amém? Amém. Ele também concorda, mas tudo bem. Foram iluminados, provaram o dom celestial. Eu falei que esse dom celestial é a salvação. Foram iluminados, provaram a salvação. O que vem do céu? A nossa salvação, ou seja, nós recebemos pela graça o perdão do pecado, recebemos a fé, condição para poder crer, recebemos a justiça de Deus. Tudo isso é o dom celestial. Uma pessoa que passou por isso, não é necessário que ela, o quê? Que passou isso, vamos ver ainda. Que provaram, que se tornaram participantes do Espírito Santo. Ou seja, ela e o Espírito Santo foram, né? Se você quiser usar a linguagem pentecostal, foram batizadas no Espírito, foram cheias, participaram dos dons espirituais. É impossível que uma pessoa que participou tudo isso e provaram o quê? A boa palavra de Deus. Eles conheceram a boa palavra de Deus. E diz mais ainda, e provaram os poderes do mundo vindouro. Quer dizer que Paulo está dizendo nas entrelinhas que vai haver um mundo vindouro, não é verdade? Verdade. Poderes do mundo vindouro. Isso deve ser o céu. Não é céu. Não é céu, é mundo Mundo vindouro. vindouro. O reino de Cristo aqui na terra. Esse é o reino vindouro, o reino milenar. O reino milenar vai ter sinais, prodígios, maravilhas. E hoje, quem cresceu e amadureceu já vai provar desses poderes. Vai ser trasladado, amém? Amém. Mas tem que crescer e amadurecer para experimentar isso. Eu já vou provar, porque no reino milenar nós não vamos precisar de carro, né? Não vamos precisar de... Porque Jesus vai voltar, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Nós vamos ser salvos no nosso corpo. Vamos receber um corpo glorificado e vamos poder ir de um lado para o outro. Ih, pastor, peraí, isso aí não deve ser invenção. Nós vamos ler textos que vão falar sobre isso. Enfim, provaram a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Aí o texto diz que essa pessoa que passou e provou tudo isso aqui, diz aqui, e caíram. E agora? E caíram. Então dizem que os que caíram foram os que eram realmente crentes, que perderam no momento porque eles pecaram e perderam a sua salvação. Grandes líderes e pastores dizem isto. Mas não é isso que o texto está dizendo. Vamos lá. E caíram. Ou seja, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Caíram, não tem mais arrependimento. Olha como as pessoas dizem. Mas não é isso que o texto diz. Visto que estão de novo crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, ou seja, a vergonha.
Ou seja, olha, se você provou, foi cheio do Espírito Santo e caiu, você perdeu a sua salvação e você não pode mais voltar ao arrependimento. Não! Paulo está dizendo que não é necessário uma pessoa que participou de tudo isso e caiu, ou seja, pelo contexto, isto significa o quê? Quem estava aqui tem que saber. Cair no contexto é voltado para o quê? Para o judaísmo. É isso que ele está dizendo. Gente, vocês provaram da boa palavra de Deus, são de Deus, vocês caíram, vocês voltaram para o judaísmo. Não faça isso, porque o livro foi escrito para esse grupo de pessoas. Eles voltaram, como ele falou, voltaram a fazer os rituais da lei, voltaram a sacrificar, voltaram a cumprir as festas do judaísmo. E ele estava dizendo, não, porque o ponto principal é que eles já criam no sacrifício de Jesus, mas voltaram para o ritual. Ou seja, eles estavam, quando pecavam, depois que voltaram para o judaísmo, eles estavam como fazia, ofereciam sacrifícios de animais para o perdão dos pecados. Não é mais necessário. O que o escritor estava dizendo era que eles não precisam ter o mesmo arrependimento que tiveram da primeira vez. Não pode, porque pela ideia diz que Jesus, ele estava dizendo, Jesus vai ter que morrer de novo por mim, eu tenho que aceitar ele novamente. E ele disse, não pode fazer isso, senão você, se Jesus tiver que morrer novamente cada vez que você, o quê? Pecar, você vai estar expondo ele uma vergonha. A vergonha da cruz foi uma vez para todas, não precisa mais. O que ele diz pelo contexto é, a partir dali, reconheça a sua condição, confesse diante do Senhor e a partir dali continue novamente. Não é necessário fazer mais isso. Aí agora, vamos ao outro versículo. Ele falou isso e diz, porque a terra, ele está usando aqui uma figura, né? A terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz o quê? Espera aí. Cadê o apagador? Não tem um apagador aqui? Deixa eu ver onde está isso, meu Deus. Quem é que roubou o apagador aí? Confessa. Você diz, Pastor, Vai falando. eu não tenho apagador, tá na mão mesmo. Então usa a sua, porque a minha eu não vou usar no meu celular. Quer que eu use? Lógico, deu a ideia, meu filho. É professor. Não. Isso, fica aí, ótimo. Pronto. Fica aí de Agora lave a mão. Fica aí de apagador. Rapaz, roubaram o apagador? Foi trasladado o apagador. É amadureceu no ano passado. Aqui É certo, boa ideia. Tá nem sujo. Papel higiênico. Judaico e o pensamento dos gregos. E os gregos começaram a filosofar, foi eles que inventaram a democracia e tal. Ou seja, se você é o filho de Deus, recebendo a boa palavra de Deus, e você mistura ela com o judaísmo, com o ritual, com coisas da religião, mesmo da religião evangélica, isso são espinhos. E os espinhos têm que ser queimados. Se você crê que na igreja tem que ter democracia, será que as igrejas hoje creem em democracia? Não. 90% delas. Porque até para eleger o seu pastor, tem que ser por eleição. Não é isso? Algumas não. 90% das igrejas históricas tem que ter o quê? Eleição. Ah, não gosto do pastor, vamos botar ele para fora. Influência dos gregos, influência nicolaíta. E isto vai ter que ser queimado. E produzir erva, como eu falei aqui, produzir espíritos é voltar a estas coisas. E produzir erva útil. O que é erva útil dentro desse contexto?
é receber não ritual, mas receber na prática a vida de Deus. Qual é a vida de Deus? A água do Espírito e o calor e o fogo do Espírito. Porque a única maneira que uma planta cresce é dessa maneira. Nenhum ritual da igreja evangélica, por mais bíblico que seja, não vai te dar crescimento. Vai? Então por que você toma ceia? Por que você é batizado? Por que você faz isso? Por que você elege o pastor por democracia? Isso é espinho. Ah, pastor, eu só estou falando e mais adiante a gente vai falar. Porque você vai dizer, então eu não posso beber isso. Qualquer ritual é um espinho, é voltar. O que você prefere? Ter comunhão com o ritual ou ter uma comunhão com o Cristo vivo, manifestando no seu espírito quando você está no quarto? O que você prefere? Mas a gente fica preocupado com o ritual. Ou é ele, ou são os rituais. Infelizmente nós herdamos isso da igreja romana. Mas isso é uma discussão, mais adiante eu não vou entrar agora porque não é o assunto. E será rejeitada, a palavra rejeitada é desqualificada, não é perder a salvação. Ser rejeitado significa que isso não vai. Qual é a conclusão desse texto? Você quer ser batizado? Ele já chegou na piscina, não tem lugar, pega mais uma cadeira. Não, tá ótimo. Olha isso aqui. Vamos lá. Nós vamos precisar comprar cadeira, mas deixa pra lá. Qual é a conclusão? Nós, como cristãos, temos que produzir, produzimos dois tipos de erva. Erva boa e espinhos. Todo mundo já concordou comigo, não é isso? Amém. Concordou? Tal. Quando você produz coisas boas da vida de Deus, você vai receber a bênção dele. Mas os espinhos que eu e você produzimos no nosso coração, o que tem que fazer com esse espinho? Não. Tem que ser queimado. Ok? Se não for queimado, aí eu vou ser o quê? Rejeitado. E diz aqui o texto que está na maldição. Não. Diz o texto que será amaldiçoado? Não. Então diz o quê? Perto. Da maldição. Nenhum filho de Deus pode ser amaldiçoado, mesmo que ele produza espinhos. Olha o detalhe, diz que ele não vai ser amaldiçoado, mas diz que ele está perto da maldição. E a partir daqui eu vou usar daqui para frente todas estas coisas, perto da maldição. Muito bem, agora vamos à aula de hoje. Cadê meu apagador? Tá aqui. Luiz, desculpe, depois eu lavo sua mão por você, tá? Eu fiz você fazer isso. Eu não sou tão mal assim não, mas como você é professor, eu posso falar. 1 Coríntios capítulo 3, agora nós vamos na sequência. 1 Coríntios capítulo 3, porque a mesma pessoa que escreveu esse texto, que foi Paulo, ele escreveu isso aqui. Vamos lá, 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Peraí, eu tenho que ver aonde eu vou. Eu adoro rir também. Essa conversa, o que você faz com os seus alunos quando tem conversa paralela? Ficam rindo, eu quero rir também. Pode levantar, por favor, e contar aí, que eu quero também rir. Eu mostrar a unha da irmãzinha aqui. Isso é espinho. Eu falei a vida de Deus. Puro ouro. Com milho. Pois é, hein? Não, aqui é a santa aqui. Ela faz anos, então ela tá... Rapaz, mas o que tá vendo aqui? Deve ser algum demônio jogando isso aqui, meu Deus do céu. Isso é ritual. Hein? Isso é ritual. Não, isso aqui é falta de visão mesmo. É espinho. É espinho. Queima. Olha o que Paulo diz. Eu vou usar esse texto para confirmar isso. Porque ninguém pode lançar, versículo 11, outro fundamento
além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Primeiro ponto aqui. Quem é o fundamento aqui nesse texto? Jesus Cristo. Ou seja, um cristão tem como fundamento da sua vida a pessoa de Jesus Cristo, ok? Está entendido aqui? Fácil. Ponto. Contudo, mesmo que ele tenha um fundamento, ele está dizendo, contudo, todavia, se você tem Jesus como seu fundamento, diz aqui, se o que alguém edifica, e eu posso dizer, se o que alguém produz na sua vida, em cima de Jesus Cristo, se o que ele edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, mais o que? Madeira, feno, palha. Você pode produzir no seu coração a mesma coisa. Erva boa. O que é erva boa aqui nesse contexto? Ouro, pedra preciosa, prata. Prata e pedra preciosa. O que é espinho aqui? Madeira. Ok? Então você já entendeu. Vamos lá. Manifesta se tornará a obra de cada um. Ou seja, eu posso colocar aqui que a edificação de cada cristão vai depender. Eu posso edificar e produzir na minha vida 6 tipos de coisa. Se forem as 3 primeiras, eu recebo bênção da parte de Deus. Mas se eu produzir madeira, feno e palha, eu vou produzir espinhos e eu vou estar próximo, perto da maldição. Não serei amaldiçoado, ok? Vamos continuar. Ei, mas isso vai acontecer quando? A obra de cada um. Ponto e vírgula, ou seja, o mesmo pensamento continua, né? Pois, significa, porque o dia, um dia na Bíblia com letra maiúscula, refere-se a quê? A vinda de Jesus, não é isso? Você pode no Velho Testamento, quando chegar o grande dia, com letra maiúscula, refere-se à segunda vinda de Cristo. E você tem que saber que quando ele vier, vai ter que acontecer algum fato, que nesse dia a obra de cada um vai ser queimada. Então, você vai levar lá 2 tipos de produção. Naquele dia, quando ele vier, como é que vai ser provada a obra de cada um? No fogo. Então vamos lá. Esses alunos são fogo, hein? Vamos lá. Ou seja, e qual o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém, que o fogo vai provar, não é isso? Receberá o quê? Galardão. Sobre o fundamento que edificou. Então é uma pessoa cristã porque o fundamento é Cristo, né? Se a obra, estou lendo o texto, de alguém se queimar, porque o fogo é que vai provar, não é isso? Diz o que? Repete aí. Se a obra de alguém se queimar pelo fogo, no tribunal de Cristo, no dia de Cristo, vai sofrer o quê? O que diz aí o texto? Dano. Sofrer dano. Sofrer dano. Sofrer dano é sinônimo de... No outro texto, o que era? Estar perto da maldição. Sofrer dano, literalmente, aqui significa sofrer uma punição ou sofrer um castigo.
Você já fez alguma coisa errada como criança, como filho e até como adulto? E que por causa disso a sua mãe disse: você vai ser castigado. Não é isso? Você sofreu um dano, você foi punido. Mesmo como adulto, se você produzir alguma coisa que não é de acordo com a lei ou com o que é certo, você vai sofrer um dano. A mesma coisa, Paulo está dizendo que se no dia de Cristo tudo aquilo que eu produzir, vou receber uma punição ou uma bênção, né? Vou receber um castigo ou, né, se receber bênção da parte de Deus, ou aqui ele diz, vai receber um galardão. Galardão. Ou um castigo. Ou um galardão ou um castigo. É isso que o texto está falando. Para eu receber um galardão, eu tenho que produzir o que em cima desse texto? Bons frutos. Não. Volta aqui, o texto. Eu posso produzir 6 coisas. Ouro, prata e pedras preciosas. Se você jogar fogo em cima do ouro, o que vai acontecer? Vai permanecer. Não, ele vai ficar melhor ainda. Purifica. Ele vai ficar mais purificado. Se você pegar em cima da prata, jogar ouro, ou jogar fogo, ela vai ficar o quê? Mais puro. Mais pura ainda. E a prata vai se queimar com fogo? Não. O ouro vai se queimar? Queima tudo de ruim, menos a prata. Queima tudo de ruim, menos a prata, porque ela não pode ser queimada. E se você pega uma pedra preciosa e joga fogo nela, ela vai ficar mais pura ainda. Você sabe o que é um diamante? Uma pedra elevada. É uma pedra que é Uma pedra elevada ao extremo calor e produzida tensão. pelo extremo calor que nasceu um diamante. Era um carvão que sofreu ao longo dos anos da era fogo e ela se tornou um diamante. Para receber a vida de Deus eu tenho que ser batizado. Aliás, quem foi que falou isso? João Batista estava batizando no deserto, lá no Rio Jordão. Aí Jesus veio, né? E João Batista, Jesus falou assim: me batiza, João. Ele disse: não, eu não sou digno nem de desatar a sua sandália para você entrar no Jordão e ser batizado. E Jesus falou o quê? O que ele falou? Deixa por enquanto, para que se cumpra a lei. Eu tenho que cumprir a lei, porque eu sou um judeu. Então o batismo era para quem? Para os judeus. Originalmente não era para o judeu? Quem é judeu aqui? Quem foi batizado aqui? Se o batismo é para o judeu, por que você tem que ser batizado? Eu fui ensinada. Tudo bem. Eu só estou criando Mas faz uma... mal batizar? Você acha? Não estou falando nada. Eu só estou jogando coisas de mais... Peraí, mas o judeu na hora do batismo não é bem assim, não. Quando João Batista... Obrigado. Quando João Batista estava lá, todo o povo judeu vinha para ser batizado, não é? E todo mundo era batizado. Aí depois João Batista falou assim: peraí, como é que esses caras estão sendo batizados? Aí, quando teve um próximo batismo, João Batista ia batizar os caras. Qual foi a mensagem que João Batista pregou para eles antes de batizar? O que ele falou? Uma ova. Raça de vida. Vocês querem entrar no reino? Vocês querem ser batizados? Só cumprir o ritual? Vocês são raça de vírus, filhos do diabo, que a víbora era o próprio Satanás. Ei! Produzir primeiro frutos de arrependimento. Tá? E ele disse: de jeito nenhum. Aí ele fala, a parte segunda do sermão dele foi o seguinte: já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada ou queimada. Que sermão é esse incrível?
Raça de vírgula, ele diz, ó, ou seja, a justiça de Deus, o machado de Deus vai pegar na raiz da vida de vocês. Não adianta vir aqui ser batizado e não produzir frutos de arrependimento. E de mais a mais, só para responder vocês que falaram isso, Jesus disse que o batismo de João, esse é o versículo mais importante de todo o Novo Testamento. Ele disse, porque o batismo de João vigorou. O que significa vigorou? Só valeu. Só valeu. Até quando? Até Jesus. Até Jesus! E depois disso é pregado o quê? O reino de Deus. Ou seja, participar de um ritual não leva ninguém ao reino. Mas ser batizado na vida de Jesus, isso me leva ao reino. Porque a vida de Jesus é vida. Ritual não é nada. Nada e nada e nada. Eu não queria falar muito isso, mas vamos continuar. Deixa pra lá. Se a obra de alguém se queimar, eu disse que nenhum cristão pode ser amaldiçoado. A terra não vai, né? A terra não pode ser queimada. Se você queima alguma terra, você queima o espinho que está na terra. Eu não posso ser amaldiçoado. Eu não posso ir para o fogo do inferno, porque eu tenho a vida de Jesus. Mas o que eu produzi que não é da vida de Jesus, que é de mim mesmo, isso tem que ser queimado. É isso que Paulo está dizendo. Você acha que tudo que você fala... Paulo está dizendo que naquele dia, se eu produzo ouro, que é a natureza... Por que ele falou ouro? Porque em toda a Bíblia, quando você lê ouro, significa a natureza de Deus. Eu tenho que receber essa vida para eu expressar a vida de Deus. Se eu não produzir a prata, por que prata? Eu não tenho tempo para explicar, mas prata em toda a Bíblia significa a redenção de Jesus. Porque no tabernáculo tinha lá uma parte que era toda de prata. E aquilo significava que Jesus tinha que me redimir. E redimir significa ser comprado por Ele. Você não tem que dar chance a Jesus, dizer, você não escolhe a sua salvação. A salvação tem uma parte sua e uma parte de Deus. Não é verdade. Eu tenho que... A salvação foi Ele que me escolheu. Eu não queria nada com Jesus, mas Ele me salvou, Ele me redimiu. A palavra no grego, redenção, sabe o que significa? Anota aí. Redenção significa comprar de novo aquilo que anteriormente já te pertencia. Essa é a definição no grego de redenção. Ou seja, comprar alguma coisa que você perdeu e tempos depois você achou de novo. Por exemplo, eu agora acabei de perder o meu apagador. Eu disse, meu Deus, onde está meu apagador? Achei. Só que alguém achou e vai fazer o quê? Eu disse, olha, isso é meu. Ele disse, como é seu? Eu achei. Então eu disse, eu quero comprar de volta porque é meu. Ah, bom, tem um preço. Então você paga um preço para comprar alguma coisa que já era sua, é isso? É isso que no grego diz. Jesus comprou de volta quem? Igreja. Aqueles que já eram dele. Aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo, que já eram dele, mas que se desviaram. Ele veio para buscar as ovelhas o quê? Não. Tem uma palavra. Perdida. Já era dele, se perderam. Ele veio e disse, as minhas ovelhas, quem é? Não, essa aqui não é minha. Eu conheço as minhas, elas foram perdidas. Ah, esse é o ponto. É dele. A salvação não tem nada a ver
com eu querer Senhor para mim. Ele chegou até a pregar por parábola. Sabe por quê? Perguntaram, Jesus, por que tu falas por parábola? Fala umas coisas que a gente fala e não diz. O que ele falou? Os discípulos... Para que os outros que não são não venham se arrepender. Não veio se arrepender e entra. Ele disse, eu não quero. Se eu falar claramente, vem muita gente que eu não quero. Isso tudo está na Bíblia, tá? Bom, deixa pra lá, eu tenho que continuar. Então, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Sofrerá ele uma punição, um castigo. Mas esse mesmo será o quê? Salvo! Ele vai ser salvo. Ninguém pode, por mais coisas que o seu coração produza, ele nunca vai perder a sua salvação. Nunca! Mas ele vai sofrer uma punição e um castigo. Não é isso que o texto diz? Todavia será salvo. Salvo pelo fogo. Como que através do fogo? Agora eu vou voltar a uma coisa que eu falei ainda há pouco. Jesus disse, me batiza. Aí, quando ele estava com João Batista, ele falou assim, eu vos batizo com água, não é isso? João Batista falou, mas virá alguém depois de mim, que é maior do que eu, ele vos batizará, referindo-se a Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não disse que para ter vida tem que ter água e fogo. A Bíblia, o Espírito Santo, o símbolo é água e também fogo. Para eu crescer, eu tenho que ser provado e queimado pelo fogo. Se você... Porque todo mundo diz, pastor, o que é ser batizado por fogo? Batismo de fogo. Tem duas coisas, dois aspectos. Tudo que você produz nessa vida, e você, a melhor oração é dizer, Senhor, será que eu estou vivendo um tipo de cristianismo, um tipo de vida, ou será que eu estou praticando rituais? Porque ritual é espinho, erva útil. Você tem que dizer, Senhor, queima isso na minha vida, eu não quero. Ou, se você não sofrer isso, naquele dia, porque o contexto é aqui, o fogo de Deus vai passar sobre você e o que foi de produção de espinho vai ser queimado. Se o fogo for sobre a madeira, queima ou não queima? Queima. Vai virar carvão. Se for sobre a palha, queima mais rápido, responda certo. A madeira demora. Nós fomos fazer um churrasco lá em casa. E tem uns irmãos aqui que pensam que são mais perto do que eu. Aí foi botar o fogo, eu falei, ele pediu o quê? Pão. O que você pediu? Pão, enrolou lá. Eu falei, esse cara veio com uma cuma aqui. Eu falei, isso aí não vai pegar fogo. Pega mais rápido. Defumar. Quis defumar. Isso é um ritual. Ele disse, não, bota aqui e tampa. Ele fez uma macumba. Eu falei, peraí, meu irmão, não é assim. Não, para queimar mais rápido o fogo. Dá o nome, dá o nome, dá o nome. Dá logo o nome, né, comandante? Se o fogo pega na madeira, demora um pouco. Tem cristão que o coração é tão duro, mas o fogo vai demorar. Por isso que muitas vezes Pedro disse, não estranheis o fogo ardente no meio de vós, dentro da sua vida, como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. Leia lá a primeira epístola de Pedro, né? Destinado a provar-vos, como se alguma coisa miraculosa. O batismo no fogo, se acontecia hoje e agora, se você não permitir que Deus queime a sua religiosidade, as coisas da sua mente, porque tem muito da nossa vida espiritual é puro filosofia grega, que diz não, tem que ter democracia, não, tem que ter um pensamento, nós temos que ter bom senso. Nas coisas de Deus não tem que ter bom senso, tem que ter uma lógica. Eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. Deus faz as coisas bem loucas
para que a gente creia que é o mover do Espírito dele que faz ou não. Alguém levantou a mão? Ah, tá, desculpa. Eu vi que alguém tinha levantado a mão. Isso aí está mostrando quando Elias... O pessoal está querendo ouvir. A irmãzinha interior falou, olha, vocês rindo dos comentários, fala alto para poder sair ali. Isso aí está mostrando quando Elias mandou botar lenha, botar água de novo, tudo, que ele clamou pelo Senhor e veio o fogo e queimou todos os profetas de Baal. Ali mostrou o poder de Deus sobre os rituais. Que tem que ser queimado. Que tem que ser queimado. E quem pratica os rituais tem que ser queimado também. Todos eles morreram. Os 450 profetas de Baal, não é isso? Isso. Quem está ensinando, quem é profeta, que prega alguma coisa diferente do que a vida de Deus, vai passar pelo fogo de Deus. Eu vou mostrar para vocês outros textos e as parábolas de Jesus que só falam sobre isso. Obrigado. E isso é a pura verdade. Muito bem. Quando eu dei essa aula uma vez, foi lá nos Estados Unidos, eu disse que eu cheguei a falar alguns outros assuntos, tanto que eu fiz uma inserção aqui, porque eu disse o seguinte, para você entrar, isso é uma verdade, para você entrar no reino milenar, você tem que queimar muitas obras humanas de religiosidade, de rituais. Pecado também. Pecado, seja o que for. Você tem que queimar isso na sua vida e crescer pelo menos 30%. Então, como você não sabe o que é, faça o máximo possível. Se isso não acontecer, o que vai acontecer? Você vai ter que passar pelo fogo de Deus. Quando que esse fogo vai acontecer? Quando você estiver na era do milênio. Aí depois é que vem a era do novo céu e nova terra. Então um aluno falou assim, então você quer dizer que para participar do milênio eu tenho que passar pelo fogo de Deus? Sim. Se você não crescer e não passar pelo fogo de Deus, então a pessoa falou, você está criando a mesma coisa que os católicos fazem. Purgatório. Purgatório. A doutrina, e aí eu tive que fazer uma inserção aqui e explicar. O que eu estou dizendo é bíblico. A doutrina do purgatório. Quem já foi católico aqui? Eu quero dizer uma coisa, estou falando pela internet. A doutrina do purgatório é a maior invenção, é a doutrina mais demoníaca que existe. Porque a pessoa fala assim, então quer dizer que existe também um purgatório evangélico? Porque eu disse, e muitas pessoas antes de entrar, de ir para o reino de Deus vão ter que passar pelo fogo de Deus. Mas deixa eu te explicar uma coisa para provar a vocês, porque a doutrina católica do purgatório, ela é toda em cima desse texto que eu acabei de ler aqui. O que significa purgatório? Na doutrina, está na mente do povo, é o seguinte, eles dizem que para você entrar no céu, se você morreu, para você ir para o céu, você passa antes pelo purgatório. Não é isso que a doutrina... Você também era um católico muito ruim, hein? Não tinha nem Bíblia. Que bom, né? Não tinha nem Bíblia. Eles falam isso, olha, morreu. Quando alguém morre, a preocupação dele, porque todo católico que morre, eles não sabem, eles não têm certeza da salvação. Já é a primeira parte da doutrina demoníaca. Eu sei que você é salvo porque eu confessei Jesus hoje. Eu não preciso ir para purgatório nenhum para poder ir para o céu. A palavra purgatório, católico, significa pagar. Purgar significa pagar. Pagar o quê? Os pecados. Por que o purgatório é uma heresia? Já foi pago o pecado. Porque o pecado já foi pago por Jesus na cruz. Toda heresia, ela pode ter um princípio de verdade, mas ela é sempre misturada com 6, 7, 8 mentiras. Segundo a doutrina do purgatório,
Se alguém cometeu um pecado, como você falou, e não tratou, e não confessou, se ele morrer, ele vai lá para o purgatório, que vamos chamar de a antessala do céu. Né? Antes de ir para o céu, tem um lugar que eles falaram, é um lugar de espera, que você vai ter que pagar os seus pecados. Como? O que os padres, os bispos, a doutrina católica falava para o povo desde a Idade Média? Ele disse: olha, o irmão morreu em pecado. A família ficava preocupada e falava assim: não, que ele vai para lá, ele vai. Agora, para encurtar o tempo dele no purgatório, você pode fazer uma coisa. Então me diga, você pode primeiro, qual é? Pagar uma. Se você pagar uma certa quantia de dinheiro para a Igreja Católica, você vai encurtar a vida dele no purgatório. O povo queria. Aí davam dinheiro. Por isso que a Igreja Romana, quando tinha essas doutrinas, ela enriqueceu até hoje. Pagou, diminuiu a pena dele. Outra coisa, se depois de dar dinheiro você quer que ele fique menos tempo no purgatório, começa a fazer oração por ele. Junta aqui na terra, ora, Senhor, diminui aí, oração pelos mortos. Isso é da Bíblia? Não. Abominação! Ora pelos mortos, dê alguma coisa, faz as rezas aqui. Outra coisa, se a oração não funcionar, irmão, faz promessa. Faz uma promessa, acende uma vela, compra a vela lá na coisa da igreja, e ó, a igreja está só recebendo dinheiro. Tem que ser a vela da igreja. Uma não deu, compra mais 10 velas. Faz promessa, vai diminuir. Aí de sétimo dia. De sétimo dia, 7 velas. A $1 cada uma, R$7. Já pagou, já orou. Se você pagou vela, já fez tudo isso e não deu, a Igreja Católica começou a abrir leprosários. Aí o padre falou assim: faz uma coisa, agora ele vai sair rápido do purgatório, faça boas obras, vai tomar conta de mendigo, de leprosário e tal isso. Por isso que a Igreja Católica diz: agora eu vou te dizer, você só vai ser salvo se você fizer estas coisas e amenizar a vida dele no purgatório. Ele só crê que você só vai saber depois que sair do purgatório e for para o céu. Isso é bíblico? Não. Fala não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem crer hoje em Jesus já tem o céu garantido. Não é por obra. Tanto que Martinho Lutero, que fazia parte lá na Alemanha daqueles papas e tudo mais, ele disse: não é isso que eu leio na minha Bíblia, não é isso, de jeito nenhum. A salvação não é por pagar pecado, não é orar pelos mortos, não é diminuir com nada disso. Ele enfrentou lá o Papa e disse: não, ele pegou 95 teses e escreveu que a salvação era pela fé. Botou na porta, não tinha internet, ele pegou aquele papel, botou na porta da catedral do Papa, não sei de onde veio esse nome de Papa. Esse cara está me chamando de Papa, que eu disse para ele o seguinte: eu estou me candidatando a Papa agora, vai ter eleição do Papa, porque eu vou começar a falar as verdades. Papa Móvel já tem, o irmão aqui tem um carro igual do Papa Móvel, já me trouxe hoje. Aí vai quebrar o Vaticano. Eu vou acabar com o Vaticano. Você sabe que pela lei qualquer pessoa pode se candidatar a Papa? No caso do senhor não, o senhor já casou? É. Mas a primeira encíclica que eu vou fazer é o seguinte: todos os padres têm que casar. Nossa. Cuidado, tia Raquel. Imagina. Antes da pedofilia acaba. Olha, vou dizer uma coisa para você, não é aula hoje não. Mas você já notou que o Papa renunciou? Em 600 anos não aconteceu isso. Se prepara, porque até o dia 28 vai ter eleição do novo Papa. E se fosse a aula de... Você falou em João Paulo II?
Por quê? Eu vi um vídeo na internet falando que o oitavo Papa é a volta do... É a volta... Meu Deus, olha, eu comentei isso com o irmão agora. A volta dele, eu penso que seria, como ele foi considerado santo, seria... Foi o Papa mais popular. Se ele E tivesse olha... voltado, assim, dentro da profecia. Ih, meu Deus do céu, eu não preciso nem falar. Foi enterrado a chumbo, eu mostrou isso. Foi enterrado a chumbo, foi enterrado com... Não se admire, eu vou só falar isso. Se ele voltar novamente, porque o que o anticristo, o que no fim dos tempos vai acontecer, hein? É o grande milagre, né, do anticristo. É o grande... Porque Jesus morreu, ressuscitou. O diabo tem que fazer a mesma coisa. Alguém que é dele tem que morrer e ressuscitar. E o mundo inteiro vai ficar maravilhado. Porque diz João que a ferida mortal quebrou a cabeça dele, ele ressuscitou e o mundo ficou maravilhado. Mas como não é aula disso hoje, eu vou falar isso mais adiante e vou dizer... Vamos ficar de olho no Papa. Hein? Vamos ficar de olho no Papa. Essa doutrina é uma heresia absurda. A salvação é por graça. Nada precisa ser feito. Que horas são? Dá tempo ainda, né? Que horas começou a aula? Eu apenas comecei. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu vou falar. O que é? Peraí. Eu tenho que... Veja só. Quando eu falo uma coisa dessa, eu tenho que dar muita base. Eu quero que vocês entendam algumas coisas, porque veja só, a igreja evangélica, desde que eu nasci, diz assim: você tem que morrer, aceitar Jesus como seu Salvador, e se você aceitou Jesus como Salvador, o que acontece antes de quando você morrer? Quando o cristão morre, ele vai para o céu, o corpo dele fica aqui na terra, não é isso? E o ímpio que não aceitou Jesus, ele morre e vai para onde? Vai para o inferno, não é isso? Hein? Deixa eu falar uma coisa, porque o que eu quero dizer é o seguinte: aonde é o céu e aonde é o inferno? Isso é uma outra pergunta que eu tenho que saber, que eu tenho que entender. O cristão morreu, foi pro céu. O ímpio, o que não aceitou Jesus, morreu, vai pro inferno. Aonde é o inferno? Está dizendo que o inferno é embaixo da terra e o céu é lá em cima. A Bíblia cita muito como um abismo, né? Por isso que... Quem vai pro abismo? É o inferno. Cita muito como um abismo. Vai pro abismo? O abismo é o inferno? É o inferno. Pelo menos cita o inferno. Aonde na Bíblia que diz? Os quatro palavras tem as palavras aqui, ó, Veja. alto, né? Pra mim é aqui mesmo. Põe como um abismo. Pra mim é aqui. As pessoas dizem que o inferno é aqui mesmo. Nós temos que ter clareza disso, ok? Eu tenho que pegar na Bíblia e ter certeza. Então eu não vou responder isso. Obviamente eu posso dizer de imediato que aqueles que não trataram dos seus pecados, que produziram muitos espinhos na sua vida, no tribunal de Cristo. Peraí, vamos botar aqui uma coisa. O tribunal de Cristo vai acontecer quando? O que eu quero falar, o que eu quero dizer é o seguinte aqui agora, é o seguinte: eu quero falar sobre... No universo inteiro tem 3 períodos distintos. Qual é o primeiro período? Da igreja? Da eternidade passada até onde? Você tem que entender, veja só, você tem que entender isso. Da eternidade passada... Não. Até Jesus. Da eternidade, vamos botar aqui, primeiro período. Da eternidade passada até
Ou seja, são 4 bilhões de anos atrás, até aonde? Parou em algum lugar. Parou aqui. Alguém falou aí alguma coisa? Não. Eu falei que é a criação do mundo. Ah, não, cara, a criação do homem, Adão. A primeira fase da Terra, vamos botar aqui, Adão. Eu sabia que foi você que tinha falado. Essa é a primeira fase. Então, essa fase já se cumpriu, ok? A segunda fase, vai De Adão até Jesus. de Adão, obviamente, termina uma, começa a outra. De Adão até Jesus. Eu acho que vai ser até a igreja for arrebatada. até o arrebatamento da igreja. Está quase lá. Milênio, né? Até o quê? Início ou fim? Início. Fim. Fim. Eu vou provar isso biblicamente. Até o fim do mês. É como Deus pensa, não é como eu acho. Desde que ele criou Adão, nessa fase, até o fim dos 1000 anos aqui na Terra. Você quer ver uma coisa? Tá uma porcaria isso aqui, ó. Cadê o professor? Dá pra ele. Faz daí. Segura aí, dá pra ele que eu tenho outro aqui. Quantos anos tem essa fase aqui? Ninguém sabe. 1000. Não? 1000? Quem sabe? Não. Antes da 4 bilhões de anos. Muito tempo. Não é do meu. 4 bilhões. Quanto tempo tem essa fase aqui? Quase. 8. De Adão até Abraão, quantos anos? 7.000. 7.000 anos. É muito curtinha, não é? Deus criou o mundo em 6 dias, ou em 6.000 anos, e no 7º ele, Descansou. o milênio é o Shabá, o descanso. Então, para Deus, na economia dele, são 7.000 anos. Muito curto em relação ao outro, né? Qual é a terceira fase? Se você souber isso, porque você quando lê o Apocalipse e lê algumas profecias, você tem que saber se aquela profecia está aqui ou está aqui. Senão você vai se perder. E é por isso que a gente não entende o Apocalipse. Se você ler o Apocalipse 14, os 3 primeiros versículos fala sobre a era da igreja. Os 2 seguintes já falam sobre a era do reino. E os últimos já falam sobre o último. Então, ele foi escrito exatamente assim para você entender. Peraí, mas o que é um, o que é outro, quando que vê? Isso aqui é fundamental. Porque se você falar uma promessa tal, eu disse, não, isso não é para agora. Nós lemos a Bíblia e achamos que tudo é para agora, para hoje, para a igreja. Não é assim? Não, isso é para mim, isso é para mim. De jeito nenhum. Qual é a última fase? Começa quando? É fácil. É tão fácil que é difícil responder. Começa no fim do milênio, dos 1000 anos, e vai até quando? Vai eternidade. Eternidade futura. Ou seja, não vai acabar nunca. De posse destas verdades, presta atenção. Aqui tem milhões de anos, aqui tem 7.000 anos, e aqui tem o quê? Eternidade futura. Vai ser para sempre. Muito bem, agora, por que eu estou fazendo isso? Qual foi a pergunta que você falou aqui alguma coisa? Muito bem. Quando Jesus voltar, vamos botar aqui. Vou fazer uma linha reta. Vou dividir em 3 fases, tá? Uma, duas, ó, essa aqui é 1,
essa aqui é 2 e essa aqui é a terceira fase. São essas aqui. Quando vai ser o tribunal de Cristo? Fim do milênio. Espera aí, aonde é o fim do milênio? Ele está dizendo que vai ser aqui, o tribunal de Cristo. Segunda para terceira. Então no fim do milênio. O tribunal de Cristo vai acontecer aonde? No final de quê? No início do milênio. No início. Decore isso. A era da igreja está onde? Aqui, ó. A segunda parte de Adão até. A era da igreja. A era da igreja começou não com Adão. Começou quando? Depois de Jesus. Aqui, ó, na cruz de Cristo. No Pentecostes, não foi ali que a igreja nasceu? Foi. Então você tem que saber isso. Daqui, a era da igreja vai terminar quando? No final do dia. Não, vai terminar aqui? Não, quando No início Jesus do tá milênio. bom. No início do milênio, aqui, ó. Aqui acabou a era da igreja. Vem aqui. Agora, quando vai ser o tribunal de Cristo? Que as nossas obras vão ser julgadas, o fogo de Deus vai passar sobre cada cristão para saber se o que ele produziu é ouro, prata e precioso. Eu tenho que saber isso aonde for, porque senão você vai ficar perdido quando ler os textos que eu vou ler daqui para frente sobre Apocalipse. Aonde vai ser exatamente o tribunal de Cristo? Vai ser no início do milênio para saber se vai ser vencedor ou não. Para ver se vai estar. Então vai estar o quê? Logo aqui, não é isso? Isso aí. Tribunal de Cristo vai estar aqui. Acabou o tribunal de Cristo. Alguns vão receber galardão. Alguns cristãos vão receber o galardão e outros vão receber o quê? Punição. Fogo. Castigo, fogo. Uma minoria vai viver aqui, não é isso? Na era de 1000 anos. Quando acabar o fim do milênio, qual foi o terceiro? Eternidade futura. Ou como é que é o nome na Bíblia? Eu não escrevi aqui, foi bom eu ter lido aqui. Nova Jerusalém. Não, novo Novo céu. céu, nova terra e nova Jerusalém. Porque eu estou usando o termo que está na Bíblia. A nova Jerusalém, no livro do Apocalipse, está onde? Os textos que você lê sobre a nova Jerusalém. Está em Apocalipse. Quando? No final. Final, lá. No final. Qual final? São 22 capítulos. Depois aconteceu tudo. Capítulo 21 e 22. Qualquer promessa no final, Nova Jerusalém, tudo que está em Apocalipse 21 e 22, E é onde fala que os mentirosos, os adúlteros, assim, não entrarão no reino dos céus, porque algumas coisas que o irmão falou, eu tá, penso diferente. vamos estar lá. Mas veja, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes, presta atenção, quando fala no final, que não, mas veja, em cada, mas o reino aqui já tinha passado. Entrar no céu vão. Numa dispensação em relação à outra, ela faz sempre menção. Eu não posso fazer menção do passado, mesmo estando numa dispensação futura. Então, esse tipo de entendimento espiritual você tem que ter. Porque se você ficar preso apenas aqui, não, isso é só para coisa, então não pode. Então, se for assim, se essa promessa não entrar no reino de Deus, se for apenas só na Nova Jerusalém, essas pessoas, eu pergunto, não vão entrar aonde? Reino dos céus. No reino dos céus, olha. Quer dizer que um cristão que é mentiroso, que é adúltero, ou que é mais do que cão, ladrão que for, se ele morrer sendo salvo, e ele praticar estas coisas, ele não vai entrar onde? No céu. Ele não pode ser o Fala alto. confusão, porque se aquele que é de Cristo, ele tem que manifestar os frutos do Espírito.
Porque então Você conhece? então a prostituta vai poder estar ali pregando e continuar sendo prostituta, o ladrão continua sendo ladrão, o drogado, a pessoa não precisa mudar. Será que a maior... Deixa eu te perguntar. No povo de Deus existem pessoas que adulteram? Então ele não vai para o céu. Eu vou dizer o seguinte, se for assim, quem é que vai para o céu? Não é a gente que diz, não, pastor Júlio, é a Bíblia. Não, eu sei. Respondendo. Se o que ela está falando é verdade, quem é que vai chegar ao céu? Não estou falando não, que a Bíblia está falando. Posso ler aqui Pois é. você? Eu sei, eu posso ler também. Quem é que vai entrar no céu? Não pode... Aqueles que têm as vestes brancas, que não macularam o sangue do cordeiro, tudo isso. Diz quem Não, na prática, que os mentirosos, um cristão mente. Então ele não pode entrar no reino do céu. Pode ou não pode? Ninguém vai. Ninguém vai. Tudo bem, eu só estou colocando você mentir, porque... Você tem um espírito de arrependimento pelo que você fez. Outra Tá. coisa é quem vive na prática do pecado. Que vive na prática do pecado. Pelos frutos a gente conhece a árvore. Mas se ele, veja só, se ele confessou Jesus como Senhor e Salvador, Não pode. no texto que nós lemos do fogo de Deus, o cara que fez coisas ruins, o texto de 1 Coríntios 3. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Mas de fora da onde? Essa é a questão. Eu De fora tá que certo. essas obras não estarão no reino de Deus. Você está dizendo, não vai estar essas obras Que obra? Essas obras, mais obras. Ficarão Mas de mais fora. obras. Isso daí não vai ocorrer mais nessa Não, eu acho que vida. o texto está se referindo às pessoas mesmo. Pessoas, Só que lógico. as pessoas. Um de cada vez, para sair para gravar. Mas eu acho que não é o caso de as pessoas, não é assim, eu creio que são as pessoas aí no caso, que praticam tais coisas não entrarão. Mas a questão, a pergunta não é o que ela está fazendo, mas não entrarão aonde? É essa a questão. Aonde ela não vai entrar? Não vai entrar no céu, na eternidade, no para sempre, ou ela não vai entrar numa fase estipulada por Deus, que é aquela terceira ali. Entendeu? Ou seja, qual é a terceira? O milênio, o reino milenar. Ela não vai receber galardão, porque realmente, eu concordo. Eu sou crente, você também é. Mas eu sou um crente que rico, roubo, faço tudo. Mas eu sou crente, eu estou na igreja, eu já recebi a Cristo. Mas eu vivo nessas práticas e volto, me arrependo, e você não. Firme e forte na promessa ali. Aí, na hora do tribunal de Cristo, eu creio que ali será dito, por justiça, quem vai herdar, quem vai receber um galardão e quem não vai. Então, ou seja, nós dois somos de Deus. Mas só que eu não fiz por onde, então eu não vou herdar o galardão. Eu não vou ganhar esse galardão. E você vai. Entende a questão? Não é o paraíso, eu penso assim. Tá, tudo bem. A gente tem que respeitar. Pode ser a palha-fé no salvo pelo fogo, né? Pode, é tudo praticar. Não, esses atos. Lembra 1 Coríntios 3, de 11 a 15, que nós falamos, palha, fé na fogo? No final diz assim, se a obra de alguém for boa, ele vai produzir galardão. Se ele se queimar, vai ser, sofrerá ele dano. Mas, o final da frase, mas esse mesmo será salvo. Exatamente. 1 Coríntios 3,15, será salvo. Todavia, como que através do fogo. Mas vamos colocar aqui um ponto. Eu respeito o entendimento de qualquer pessoa. Tá? Eu só estou colocando isso para quando chegar em todos os textos, que eu vou usar todos os textos do Apocalipse. O ponto aqui, por enquanto, é isso. Que vai sofrer um dano através do fogo, ok? Então vamos botar isso em stand-by, em hold, como diz, e depois a gente vai voltar. E quem está ouvindo, você tire a sua opinião. A minha função, eu não posso provar nada a ninguém. Eu sou um expositor da palavra. O Espírito Santo vai te provar. É bom que, se você crê de uma maneira assim, tenha cuidado em não ser mentiroso, nem adúltero e tal, isso aquilo. Todos nós aqui, a gente não pode ver na prática do pecado. Eu concordo, ninguém pode. A salvação não se perde, então eu vou pecar, então eu vou ficar no mundo. Exatamente, mas veja só, Gente, você lembra? A árvore, Jesus falou, a árvore não pode produzir, aquele que tiver Não pode. de frutos Uma, será arrancado. é verdade, 1 Coríntios teve uma situação, deixa eu explicar, teve uma situação que você está falando.
Escreveram para Paulo, ele estava na prisão, e disseram: Paulo, nós estamos com um irmãozinho aqui na igreja, que o cara, ele está adulterando com a madrasta. Direto, nós já oramos, já fizemos, já chamamos ele na igreja, já fizemos tudo, não sabemos mais o que fazer com ele. Escreveram para Paulo. Paulo estavam pedindo a opinião dele, porque ele era um apóstolo, ele tinha que dar uma decisão. Paulo diz: reunindo o meu espírito e o espírito de vocês, eu declaro que o corpo deste homem seja entregue a Satanás, para que o quê? O que ele falou? Seja entregue a Satanás para o quê? Destruição do seu corpo. Todavia, contudo, será ele salvo no dia do Senhor. E não deu outra. Quando eles deram essa palavra, o fogo de Deus caiu sobre o irmão, ele morreu. Satanás teve permissão de tocar no corpo dele. E Paulo disse: com certeza no dia do Senhor, porque pelas informações que os irmãos deram, ele era realmente de Deus. Mas o espírito dele no dia do Senhor será salvo. Nós temos que entender que na Bíblia, às vezes, Pedro fala que a nossa alma tem que ser salva. Outra coisa, eu vou falar sobre as 3 fases da nossa salvação. Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Então, se eu não entender isso, a gente fica meio perdido. Então, deixa eu só continuar, porque o tempo já está acabando. Deixa eu ver aqui o que eu ia falar. Eu tenho que diminuir uma coisa aqui. Deixa eu dizer uma coisa. A segunda fase do universo vai desde o quê? Começa no fim, vai de Adão até o fim do milênio, não é isso? De Adão até o milênio. Toda a economia de Deus está aqui. Nós estamos quase aqui nos 6.000 anos. Os 6.000 anos de igreja, contando a igreja de Adão do Velho Testamento, o que acontece? É uma parte importante, mas a parte mais importante na economia de Deus, desde antes da fundação do mundo, é exatamente durante os 1000 anos. Naquele período, Deus vai encerrar toda a história aquilo vai ser a coisa mais importante. Por isso que eu quero dizer as coisas que vão acontecer no milênio. É a parte crucial. A era da igreja é apenas era de preparação de quem vai para o milênio. É a era em que muitas coisas vão acontecer. E a primeira coisa, veja, o propósito maior de Deus é só no milênio. Que você vai ver por quê. Hein? Meu Deus, não. Não, deixa eu falar uma coisa aqui. Tá, eu só vou ler o texto para na próxima aula a gente tratar em cima desse texto. Quando Jesus voltar, e vai ser antes do milênio, e ele começar a reinar, a terra vai ser restaurada, mas ela não vai ser nova terra, tem uma diferença. Durante o período do milênio, quando Jesus voltar, eu vou mostrar para você que vai haver ainda muito problema na terra, muita corrupção humana, principados e potestades vão ficar atuando, homens malignos vão atuar, e Jesus vai estar aqui com os vencedores reinando. Ah, mas não, quando Jesus voltar, quem não é de Deus vai para o inferno, e quem é de Deus vai todo mundo reinar com ele aqui? Não é bem assim. Eu vou ler o texto, para que na próxima aula você leia, releia, e nós vamos pegar aqui, porque eu vou dizer o que vai acontecer nos 1000 anos quando Jesus voltar. E esse texto diz, só para ler o texto e a gente terminar. Apocalipse capítulo 20,
versículo de 1 a 3, e depois do versículo 7 a versículo 10. Quando você pegar qualquer texto do Apocalipse, você tem que localizar em que fase vai acontecer isso, ok? Vamos ver, lendo o texto agora, se você localiza quando que isso vai acontecer. Veja só. Apocalipse 20, vou ler agora de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente, que é o diabo. Ah, já está aqui, não precisa. Ou seja, o anjo desceu e ele tinha a chave do abismo e uma corrente, segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Que período é esse de 1000 anos que ele prendeu aqui? Ah! Durante o reino milenar? Espera aí. É verdade. Durante 1000 anos, o Satanás vai ser acorrentado aonde? Tem que saber aonde. No abismo. No abismo. Aonde é o abismo? Embaixo da terra. No fundo da terra. Aonde? Eu vou acabar aqui porque... No fundo da terra tem um lugar que é o abismo. Que é o lugar de quem? Satanás. Não. Ele vai ser preso lá. Mas esse abismo está entre dois outros lugares. Sheol. O Sheol é uma palavra hebraica que significa lugar das almas dos mortos que viveram, e as almas não morrem, eles vão para esse lugar. Eu tenho que dar essa explicação, me dá mais 2 minutos. Eu perguntei aonde era o céu. Quando alguém morre, todo mundo diz que vai para o céu, não é isso? Ninguém que morre vai para o céu, hein? Vai para o paraíso, não é isso? Para o seio de Abraão, não é isso? E vai para o inferno, quem não é de Jesus. Só que este lugar físico não é no céu. O céu tem uma coisa só. O que tem no céu? Não. Trono de Deus. O trono de Deus. Deus dirige a terra e o universo do seu trono. Eu vou mostrar depois que Paulo e Jesus disseram que o paraíso e o inferno está no fundo da terra. Entre um e o outro não tem comunicação. Quem nasceu com Jesus está no seio de Abraão. Lembra a parábola do rico e do Lázaro? Foi Jesus que contou isso. É o único lugar na Bíblia que diz isso. No fundo da terra, a terra está aqui, lá no fundo, tem um lugar aqui e tem outro lugar aqui. Entre esses dois lugares, aqui diz que é o poço do abismo. Aqui está o seio de Abraão, onde todos os salvos vão. E aqui está o lado do inferno. Tanto que ele contou a parábola do rico e do Lázaro, dizendo: pai Abraão, manda alguém na terra falar com o meu corpo, porque esse lugar aqui está muito quente e tal. Não foi isso? Jesus também ficou os 3 dias, né? Jesus nos 3 dias foi para onde? Mas para onde? Pregar o espírito dele, lá no paraíso. Não, ele foi no... Ele foi no paraíso. Ele foi lá nas regiões... E ele foi aonde? Ele foi, Pedro disse que ele foi pregar os espíritos em prisão, não é isso? Aonde ele foi? Aonde estão os espíritos em prisão? Lá no... Se eu não entender... Hein? Do chão? Sheol é tudo isso aqui, é o nome hebraico. Lugar de almas viver. Isso aqui é Sheol. Isso aqui é Sheol. Só que dentro do Sheol tem o Tártaro. Ou seja, tem as pessoas que morreram sem Cristo. E tem
os que morreram com Cristo. Então é um lugar comum. Sendo que no Sheol está dividido em Hades, que a palavra é Hades no grego, que é inferno, e tem o paraíso, que é seio de Abraão. Entre os dois tem um poço de abismo. Eu nem vou ler o texto todo, porque eu só tenho mais 2 minutos. Diz que Satanás, que é o diabo, prendeu por 1000 anos e lançou no fosso do abismo, aqui. Aí começou o milênio. Só que, se você ler o Apocalipse, aqui no poço do abismo, existiam algumas coisas, não estava vazio. Alguém sabe? O que o apóstolo Judas fala? Pedro. Que os anjos que não guardaram o seu estado original, Deus os prendeu em cadeias para o julgamento do dia do juízo. Estes anjos que não guardaram o seu estado original, já leu esse versículo na Bíblia? Ele os mantém em cadeias eternas, em correntes. Estes anjos estão, desde Gênesis capítulo 6, presos aqui. São uma classe de demônios tão poderosa, tão maligna, que fizeram algo terrível com a natureza, os filhos de Deus, que ele resolveu prendê-los, e por causa disso ele teve que julgar a terra, porque ele disse: a maldade do homem é tão tremenda que eu me arrependo de ter feito o homem e eu vou destruir toda a terra. Não foi isso? Chamou um homem chamado Noé e disse: Noé, faz uma arca, porque eu vou julgar a terra, eu vou matar tudo, eu me arrependo. Acabou. Botou ele lá e toda a terra, toda a natureza, todo mundo morreu no mundo. Por que Deus julgou a terra? Algum fato aconteceu que fizesse com que Deus ficasse muito bravo. Alguém sabe? Os anjos começaram a ter relacionamento. Fala alto, né? Os anjos começaram a ter relacionamento com os homens. Não, com os homens não, com as mulheres. É a humanidade, né? Calma lá, não deturpa. Desculpa. Os anjos não têm sexo, né? Gênesis 6 diz assim: viram os anjos de Deus e procuraram para si as mulheres mais formosas naquela época, coabitaram com ela, tiveram relações sexuais com ela e produziram enaquins, que está lá, e daí nasceram-lhe filhos. Um anjo teve relação com uma mulher e teve um filho? Sim. E os filhos que nasceram eram gigantes na terra, homens de, pela descrição, quase 4 metros de altura. E era Deus disse: eu vou ter que destruir isso. Estes anjos que coabitaram com as mulheres, que eram uma classe pior do que potestades, Deus pegou eles e colocou aonde? No abismo. Trancou eles aqui. Só que quando o texto que eu estou lendo, Satanás entrou, estou acabando, hein? Aqueles anjos não estavam mais lá. Para onde eles foram? Leia Judas, depois leia aquele, antes do Apocalipse, não tem um livro de Judas? Lê lá. Eu não vou falar agora porque a hora já acabou, mas na próxima aula eu vou continuar. Eu vou mostrar isso. Se eu não entender os 3 lugares também no universo, eu não vou entender Apocalipse, eu não vou entender esse texto. Eu estou te dando essas bases para que daqui a 6 meses você já vai poder por você mesmo ler os textos mais difíceis. Você vai: ah, isso foi naquela fase. Ah, isso já sei o que foi. Porque senão você vai juntar tudo e
Perguntaram ao pastor mais famoso dos Estados Unidos, que tem a maior igreja dos Estados Unidos. Perguntaram a ele alguns textos do Apocalipse. Ele teve a humildade de dizer, ele disse, olha, não vou falar o nome dele. A maior igreja nos Estados Unidos é dele. É um homem de Deus maravilhoso. Perguntaram para ele o seguinte, por que o senhor nunca pregou sobre o Apocalipse? Ele disse, porque eu não entendo nada. Nada. Se você entender mais umas 2, 3 aulas, eu garanto a você, principalmente isso, você vai ler, você vai começar a ver, entendi, e até no Velho Testamento, porque até os judeus sabiam de poço de abismo, na cultura judaica eles sabiam. Então que Deus tenha espírito de revelação para iluminar os olhos do nosso coração. E eu só vou usar textos bíblicos, ok? E com certeza você vai começar a ouvir de Deus estes textos. Eu vou dar os textos, não dá para fazer tudo de uma vez só. E você vai ser tremendamente abençoado. Amém? Eu quero orar agora pelos irmãos que completaram o ano, são 6, 7, 8 ou 9, entre hoje, entre amanhã, entre sexta-feira, terça-feira, ontem, Larissa, Miguelzinho, Raquel, Gleise, não está aqui, mas não interessa. Ela não está, porque ela sempre está indo contra alguma coisa e falando alguma coisa positiva. Quer dizer, ela não está. Eu só sou ouvir a voz dela. Você proibiu ela de falar. Mas hoje saiu arroz. Gleise, fala alguma coisa. Fala presente. Ai, que bom, ela está aí. É amanhã que você faz, né? Não, tem 6. Fé. É um tal de fez, faz, amanhã, não interessa. Vamos orar aqui. Vamos declarar ao nosso Deus que na vida destas pessoas, a minha oração é para que o Espírito de revelação caia sobre vocês. Que vocês tenham saúde. Oi? Chama na frente. Vem. Vem, Clarinha. Vem aqui na frente. Miguelzinho não pode vir. Vem, Pedro. Vem. Larissa, Dedé. Vem. Vem cá. Ele dá para quem Nós aniversário. estamos privilegiadas de fevereiro. Pode dar presente, viu, gente? Não gosta de presente. Meu Deus. Quem vai orar aí? Vem, meu irmão. Vem orar aqui Eu pra quero gente. que os outros só estendam a sua mão e comece a abençoar. Vai. Começa a fazer isso agora, em nome de Jesus. Aleluia. Começa a abençoar essas vidas, gente, não sou só eu. Em nome de Jesus Cristo, há vidas aqui. Pai, queremos entregar. Aleluia. Começa agora. Aleluia. Queremos declarar a tua vida sobre essas vidas, Pai. Iluminando os olhos dos seus Iluminando a Deus. dando toda a sabedoria, todo o conhecimento, Pai. Que o maior presente que eles possam receber, ó Pai, é te conhecer, ó Pai. Conhecer quem és tu, ó Pai, na vida deles. Aleluia. Para que eles possam, Senhor, aqui nessa terra, Pai, representar esse Senhor maravilhoso, ó Pai, que salvou esses meus irmãos, ó Pai. Entrego diante das tuas mãos, ó Pai, o aniversário de cada um deles, ó Pai. Continua, Senhor, continua derramando da tua graça, do teu amor, da tua sabedoria, Pai. Continua, Senhor, cada vez mais se revelando para eles, ó Pai. Ó Deus, Pai, queremos, ó Pai, nesta noite abençoar, ó Pai, a primavera dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, só tu, Deus, sabe como, Pai, abençoar cada um deles, ó Pai. Eu declaro, Senhor, salvo, ó Pai, Salmo 90, versículo 12, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, a contar, ó Pai, os nossos dias de tal maneira que possamos encontrar um coração sábio diante de Ti, ó Pai. Eu entrego diante das Tuas mãos, ó Pai, esses Teus filhos que vão fazer e os que já fizeram aniversário. Entrego diante das Tuas mãos. Queremos abençoar, ó Pai. É verdade. Com a nossa Vamos abençoar. abençoando, abençoe a Tua palavra diz, ó Pai, que tudo que for nada aqui na terra, Pai, será nós conformamos, e nós conformamos agora, Pai. Ó Deus, que a Tua chuva será
Soprar o Espírito. É verdade. Começa a abençoar esses teus filhos, Pai. Começa, Pai. Ó Deus, derramar da tua graça e do teu amor, Senhor, na vida dele. Alinha o seu Espírito aonde que eles precisam receber a revelação. Aonde, Senhor? Toma, Senhor. Toma diante das tuas mãos. Ó Deus, é o que nós te pedimos. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Espírito. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Jesus. Sim, Jesus. Louvado seja o Declaramos, Senhor Deus, a palavra de saúde, a palavra de vida, a renovação de cada parte destes corpos, desses que estão aqui e que não estão, como o Miguelzinho lá nos Estados Unidos. É verdade. Ó Pai, em nome de Jesus, queremos uma restauração nos sentimentos, na mente, na alma, nas emoções, para que o teu Espírito inunda como um vento, como um sopro. Que a tua palavra prospere, escorra a tua presença, que a nuvem do teu Espírito venha inundar eles. Ó Pai, como eles nunca tiveram antes na vida, venha ter uma experiência renovados, como o Senhor da nuvem do Espírito. Venha refrescar as suas roupas, Precisamos, Deus, em nome de Jesus, ó a pessoa de Jesus vai tocar em você, maravilhoso, Pai, para que eles comecem a abra para os seus direitos agora, e que eles possam ver os anjos ministrando junto conosco, ministrando sobre as suas vidas. Guarda o refrescor, Pai, da nuvem de Deus, Pai. Visita a graça do conhecimento, visita os seus em teu nome, da tua presença, em teu nome. Receba, André, em nome da igreja. A igreja está aqui representada para adorar esse Deus. Que a igreja receba, Deus grande, que a Raquel receba, que o Miguel Batista receba também. Olha, a oração está sendo feita nesse lugar. Possa todos estar recebendo, possa estar recebendo o frescor do seu Espírito. Pai, é seu direito, sua palavra, é seu direito, o teu real, Deus, Deus, com as tuas experiências na cruz, nome de Jesus. Seja lançado sobre cada um. Selou o X, em nome de Jesus. Esse é o maior milagre. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós estamos aqui só porque te amamos. Sim, Jesus. Obrigado. E só te amamos porque tu nos amou primeiro. É verdade. Exaltamos o teu nome sobre todas essas coisas. Por amor de ti mesmo, porque sabemos, Deus, cumpre estas palavras proféticas promulgadas pela tua igreja sobre os teus servos que estão aqui à frente. Sim, Jesus. Não só eles, sabedoria, mas a tua igreja, crescimento em vida, como eu ouvi aqui, todos aqui estão recebendo, a tua igreja, saúde no corpo, cura na alma, o nosso Senhor vive, Ele está no nosso meio, esperando cada dia aqui dos nossos irmãos. Eu recebo em nome de Jesus, e por causa deles, e o povo de Deus diz amém. Vamos sentar um minutinho. Eu quero me despedir aqui dos nossos amigos da internet, e dizer que na próxima semana nós vamos estar aqui novamente, continuando esta aula, e sabe lá mais o que Deus vai fazer.
Então, boa noite a vocês, em nome de Jesus.